Bom dia. Quero convidar vocês então a abrirem as suas Bíblias no capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 25 hoje. Eu quero ler o texto então com vocês, o texto que vai ser exposto. E depois a gente está com probleminha no som, mas o Zé está dando conta aqui, ele vai ajeitar. Estou estreando o microfone da Xuxa aqui, vocês viram? Nunca achei que eu ia usar o microfone da Xuxa. Então quero convidar vocês para nós fazermos a leitura de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que todos foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra, os céus ainda não tinham brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou então um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro, o ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Então, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui a leitura. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, pedir a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa entender esse texto. Senhor, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. Nós a recebemos como Palavra de Deus. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos lembra das verdades eternas que o Senhor confiou ao Teu povo. Também, Senhor, limpa os nossos olhos, para que a gente possa ver o mundo que o Senhor criou, da forma como o Senhor criou, e para a Tua glória. Assim nós oramos,
Em nome de Jesus, amém e amém. Alguém aqui já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar, do livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Alguém ouviu falar desse livro? Até a Larissa. Que legal, hein? Acho que a gente está chegando em boas referências. A verdade é que as pessoas conseguem perceber que homens e mulheres são diferentes. Até pessoas que não partilham da mesma cosmovisão, a cosmovisão bíblica cristã, conseguem identificar essa diferença. Só para chamar a atenção de como esse tema de Gênesis ainda é pertinente nos dias de hoje. Eu vou falar isso não para gerar polêmica, mas só para mostrar como esse tema é importante para nós. Essa semana houve um debate acalorado na internet pelo fato de uma mulher transexual, alguém que nasceu homem, mas que com a ajuda de cirurgias e hormônios agora se identifica como mulher, assumiu a comissão dos direitos da mulher. E rolou um rebuliço na internet, não sei se vocês viram isso. Definir o que é um homem e o que é uma mulher está ficando difícil nos dias de hoje. O nosso mundo anda confuso, mas não é de agora. Essa confusão já existia há mais de 1400 anos atrás. Foi por isso que esse texto foi escrito, para definir para o povo de Deus o que é um homem, o que é uma mulher, e para que eles servem no propósito de Deus. Eu queria perguntar para você, será que esses conceitos morais, será que a nossa cosmovisão é apenas uma preferência nossa? Será que isso é apenas coisa de conservador? Ou de fato ela encontra fundamento e base, tanto na biologia, como também, e principalmente, nos decretos de Deus para a sua criação? No texto que nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 2, não sei se vocês perceberam, mas parece que Moisés está repetindo. Só que agora Moisés está dando um zoom na criação. Como se Moisés estivesse olhando de um telescópio, ou de algum satélite, a Terra sendo formada, e agora ele dá um zoom para perto. Como Deus forma um homem, como Deus forma uma mulher. E por quê? Para que propósito eles são criados? Nós precisamos lembrar também, só para a gente não perder isso de vista, do contexto histórico-cultural onde a gente estava, onde esse livro foi escrito. Lembrem-se que o contexto é o povo de Deus saindo do Egito, do outro lado do Jordão, sabe? Saiu do Egito, veio para cá, do outro lado do Jordão, prestes a entrar na terra prometida em Canaã. Aliás, o Éden e Canaã têm as suas semelhanças. Uma terra fértil, banhada por um rio, tem as suas semelhanças. Então isso vai mexendo com o imaginário do povo de Deus. Moisés então está definindo todas as coisas para preparar o povo de Deus para não se contaminar nem com a religião dos cananeus. Primeiro, também fazer o povo esquecer um pouco daquilo que aconteceu no Egito, né? Adoraram outros deuses, se contaminaram com a cultura, mas também está preparando e santificando a visão do povo para entrar na terra prometida. Então, eu tenho um slide aqui, próximo, só para a gente lembrar. A gente, nas últimas pregações, a gente tem falado desse tripé da cosmovisão. Eu demoro um pouco para falar e para desenvolver os temas, eu sei. Mas esse tripé é muito importante. Esse tripé de quem é Deus, qual é a sua natureza, seus atributos e o seu caráter. O que é a criação, qual é a sua função e propósito, ou seja, falamos na primeira pregação sobre o Deus Criador, o seu caráter, falamos na segunda pregação sobre o cosmo, a criação, falamos muito, né, na última pregação sobre isso.
o homem, e agora nós vamos falar sobre o homem. Então essas três coisas são muito importantes para que a gente possa ter uma moldura para interpretar a Bíblia inteira. Isso é muito importante. Muito importante. Então hoje nós vamos focar na criação do homem e da mulher. Qual é o seu propósito e como o homem e a mulher interagem com Deus e com a criação. Então o que é o homem? Olhando para esse texto, o que é o homem? Quando a gente falou sobre Gênesis 1, eu não expliquei Gênesis 1, 25 e 26, que diz assim, volta só um pouquinho. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pega esse versículo aqui, vamos segurar esse versículo, vamos destrinchar ele. Quando Deus cria todas as coisas, e depois ele vai criar o homem, e agora já em Gênesis capítulo 2, ele começa a moldar o homem do pó da terra, e ele sopra, como um pai que beija o filho quando pega o filho recém-nascido. Essa é a ideia. O homem, ele é uma criatura de Deus. Ele foi criado por Deus. Ele é menor do que Deus, mas ele é distinto de toda a criação. Esse conceito, ele é puramente bíblico. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer que o homem é um animal racional. Já ouviram isso? Que o homem é um animal racional. Sim, mais ou menos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é diferente do resto da criação. O homem partilha de atributos que Deus comunicou com ele, que o resto da criação não partilha. O homem é distinto da criação. Ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, mas ele não é igual às outras criaturas. A Bíblia vai dizer que o homem é a coroa da criação. Então aqui uma definição. O homem então é criado por Deus, ele é uma criatura de Deus. Meu professor do seminário, ele fala isso o tempo todo, que o homem é um representante visível do Deus invisível. Um representante visível do Deus invisível. E aqui a gente tem uma definição, pode passar o próximo slide, por favor. Uma definição do que é, né, o ser humano. O John Walton tem um comentário bíblico em inglês muito bom, e tem vários livros em português falando sobre Gênesis 1, Gênesis 2, o mundo perdido de Adão e Eva, o mundo perdido do dilúvio, tem uma série de livros. Ele é um especialista no Antigo Testamento, e ele traz essa definição aqui. Então, o homem ser imagem e semelhança de Deus é uma manifestação física da essência divina, que porta a função daquilo que representa e tem a capacidade de refletir os atributos daquele a quem representa e em nome de quem age. Se vocês quiserem anotar essa citação. Essa citação aqui é muito importante. Esse conceito é muito importante. Depois, mais para frente, eu vou fazer um paralelo, um link, que a gente precisa entender quem é o homem como criatura de Deus, o homem como representante de Deus, porque para a gente entender quem é Cristo, o Deus homem, nós precisamos entender quem é Adão. Então existe um paralelo gigantesco, um link que nós fazemos na teologia entre Adão e Jesus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo falou: por um só homem o pecado entrou no mundo, e por um só homem também veio a salvação. Esse é o conceito. Então o homem é um representante visível
do Deus invisível. Vocês lembram que Gênesis vem antes de Êxodo? Os 10 mandamentos, a lei do Senhor, foi entregue em Êxodo capítulo 20. Quando, lá nos mandamentos, a gente fala assim, não tome o nome do Senhor, teu Deus, em vão, é justamente sobre isso que ele está falando. Você é um representante visível do Deus invisível. Qualquer coisa errada que você fizer, você vai estar fazendo uma má representação do nome que você carrega. Isso é sério, dá um temor na gente, né? Qualquer coisa errada que a gente for fazer, vai fazer uma má representação do nome do nosso Deus. Então, imagem e semelhança quer dizer que nós nós representamos a Deus e que nós temos alguns atributos que Deus compartilhou conosco. Ou seja, nosso Deus é um ser pessoal, nós também somos pessoais. Nosso Deus é um Deus inteligente e criativo. Os seres humanos também são dotados de inteligência e criatividade. Deus é autoconsciente e Ele também fez com que o ser humano fosse autoconsciente. E uma coisa importante aqui sobre a palavra de Deus e sobre o ser humano, como muito da missão de Deus tem a ver com comunicar quem Deus é, Deus nos fez capazes de nos comunicarmos, tanto com Deus, quanto com o nosso próximo. Deus também compartilhou conosco alguns atributos morais, como amor, justiça, bondade e retidão. Vocês lembram que eu falei que o homem, então, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas ele não é igual a Deus. Por quê? Porque tem atributos de Deus que ele não compartilhou com o homem, ele não comunicou com o homem. Ou seja, Deus é eterno e o homem não é eterno. Deus é onisciente e o homem não é onisciente. Deus é onipotente e o homem não é onipotente. Agora, algo muito importante, acho que pode passar o próximo slide. Pode passar, eu já falei sobre isso, é o próximo aqui. Todo ser humano é a imagem de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Na cosmovisão antiga, só os reis eram considerados a imagem e semelhança de Deus. Só os reis eram considerados filhos de Deus. O resto dos seres humanos era qualquer coisa. Então os reis podiam fazer o que quisessem com os seres humanos. Podiam mandar matar, prender, soltar, fazer o que quiser com os seres humanos. Essa é a ideia. Mas aqui o que Deus está dizendo, em contraste com a cultura da época, que cada ser humano carrega em si mesmo a imagem de Deus. Como isso é precioso. Independente de onde nasceu, raça, cor, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós não podemos desprezar ninguém. É por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Vocês entendem agora o motivo pelo qual Deus manda nós amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante? É porque Ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Muito dos direitos humanos é baseado no valor intrínseco do ser humano. Muito dos direitos humanos é baseado no valor intrínseco dos seres humanos. E quem declara isso é o próprio Deus, na sua palavra. Então guarde essa frase: todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano foi criado homem e mulher. Algumas traduções da Bíblia vão trabalhar a ideia de macho e fêmea. Macho e fêmea. Para algumas pessoas isso é escandaloso, falar que existe macho e fêmea. Inclusive, na descrição, aqui na Bíblia, existem duas palavras que são foneticamente parecidas e complementares como um recurso linguístico do próprio autor, que o homem é chamado de Ish no hebraico e a mulher de Isha. Então Deus fez Ish e Isha, justamente para chamar a atenção. Deus fez
macho e fêmea. Na nossa língua isso não faz tanto sentido, mas em hebraico faz. Então a gente quer ver um outro recurso, assim como eu falei, vocês lembram que eu falei do torro e vavorro na semana passada? Sem forma e vazia. Agora ish e ishá, tem mais uma outra coisa fonética aqui que é interessante. Adão, ele é feito do pó da terra, porque pó da terra em hebraico é Adamá. Então Adão é feito de Adamá. Todas essas coisas fonéticas estão ali no texto. É óbvio, a gente não lê, eu não leio hebraico, mas estudando eu fui aprendendo que pensem que o leitor original conseguiria ver, tem um acento aqui, tem alguma coisa para chamar atenção. Então, meus irmãos, a Bíblia nos apresenta a humanidade distinta do Criador e distinta também entre si mesma, de duas maneiras, macho e fêmea. Macho e fêmea não são construtos sociais, como dizem as vozes por aí. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Homens, o fato de vocês terem nascido homens não é fruto do acaso, não é preferência ou criatividade sua. Isso foi dado por Deus. Você foi criado por Deus para glorificá-lo, sendo um homem, com as suas características e propósitos. Ser mulher é algo singular e belo. Tem aquela velha piadinha que fazem, né? Que Deus primeiro fez o rascunho e depois fez a obra-prima, né? Isso não é bíblico, mas faz sentido de alguma maneira. Mulher, você nasceu mulher por vontade do Criador, pela vontade soberana, bondosa e sábia do Criador. Nós não escolhemos o país onde nascemos, a família onde nós nascemos, a época onde nós nascemos, nem o nosso gênero. Tudo isso foi dado por Deus. E eu te convido, meu irmão, com fé na palavra de Deus, a receber isso pela fé. Abrace a sua identidade, pois Deus criou macho e fêmea, e Ele chamou isso de muito bom. Quando Deus criou macho e fêmea, Ele falou que era muito bom. Deus estabeleceu essa ordem na criação. Vale salientar aqui que macho e fêmea são criados à imagem e semelhança de Deus. A mulher não é menos importante do que o homem na criação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, homens e mulheres são iguais em valor. Se você quiser, você pode anotar essa frase, é importante. Homens e mulheres são iguais em valor, mas são diferentes na sua função. E são complementares na missão. Então olha como a imagem de Deus é estampada na humanidade como macho e fêmea. Homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma dignidade, o mesmo acesso a Deus, mas são diferentes na sua função. E eles são complementares, eles precisam um do outro para cumprir aquilo que Deus designou para eles na criação. Uma outra coisa importante aqui queria ler com vocês aqui o versículo 6. Desculpa, versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Depois, mais para frente na passagem, Deus se comunica com o homem no versículo 15 e dá uma atribuição para o homem, que é dar nome aos animais. Então, o homem, a gente olhando para essa passagem, a gente vê que Deus dá um emprego para o homem antes de dar uma mulher. Deus dá um trabalho para o homem, está aqui no texto, está claro aqui no texto, é só seguir a sequência. Deus primeiro forma o homem, dá um trabalho para ele. No versículo 15 diz que Deus não tinha feito brotar nada da terra ainda, porque não tinha ninguém para cultivar.
Então Deus fez o homem, as plantas floresceram, ele passou a cuidar então do jardim, cultivar e guardar o jardim, nós vamos falar sobre isso também. E depois ele cria a mulher para auxiliá-lo. Então o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar esse jardim. Se diz por aí, eu vi um político falar uma vez também que o trabalho era uma maldição de Deus. Porque o homem tinha pecado, agora Deus tinha feito o homem trabalhar. E isso não é verdade. Olha como teologia é importante. Todos nós estamos fazendo teologia o tempo todo. A forma como a gente enxerga o próximo, a forma como a gente enxerga o homem e a mulher, a forma como a gente enxerga o trabalho, tudo isso é teologia. A forma como você interpreta isso vai moldar a forma como você vive. Então Deus criou o homem para o trabalho. É verdade que depois da queda, a gente vai ver isso na semana que vem, o trabalho ficou mais difícil. Mas Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. Algumas pessoas pensam que no Éden não se fazia nada. Que o Éden era um eterno, um dolce far niente, como diz o italiano. Um doce fazer nada. Só desfrutar. O abacaxi já caía cortado e descascado na mão do homem. Não. O homem trabalhava para cultivar e guardar o jardim que Deus tinha criado. Quando a gente fala de cultivar e guardar, e um outro mandamento de Deus para o homem é que ele dominasse sobre a terra. Então aqui a gente tem 3 ofícios. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente lembrar, acho que tem um slide, Marcos, um próximo. É esse aí, mas depois, mas pode deixar esse aí. Então, assim, até agora, para a gente lembrar, só para eu relembrar vocês. O que é o homem até agora? O homem é uma criatura, foi criado por Deus, ele é distinto da criação, ele é dividido entre macho e fêmea, ele é dependente de Deus, e ele é trabalhador. Ou seja, o homem depende de tudo aquilo que Deus deu para ele na criação, para que ele pudesse sobreviver. Você já parou para pensar? Provavelmente você já estudou isso, que se a Terra fosse 1 grau mais inclinada para cá, não haveria vida. Se não tivesse atmosfera, não haveria vida. Se tivesse mais oxigênio do que já existe na atmosfera, não haveria vida. Qualquer coisinha fora do lugar que Deus não estivesse controlando, não haveria vida no nosso planeta. Ou seja, Deus fez o homem completamente dependente dele. Eu sei que para você já ouviu isso, acho que os nossos pais falaram isso para nós, que nós fomos criados para sermos seres humanos autônomos. Está errado. Nós fomos criados para depender de Deus. Então eu queria falar sobre a mulher aqui rapidamente. Tem uma citação que é essa do Matthew Henry, eu não sei falar Henry de bem, é Matthew Henry, né? Que ele diz assim: homens, quando vocês estão com dificuldade de ser romântico, vocês podem usar essa frase. Essa frase pode ser usada de várias maneiras. A mulher não foi feita então, a mulher foi feita de uma costela ao lado de Adão, não de sua cabeça para governá-lo, nem de seus pés para ser pisada, mas do seu lado para ser igual, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Essa é uma maneira poética de interpretar a criação da mulher. Bonito, né? Agora essa frase pode ser usada por nós, no dia a dia, para a gente lembrar da nossa função, da nossa relação entre homem e mulher. Use com sabedoria essa frase, meu irmão. Quando a sua esposa estiver mandando em você sutilmente usa essa frase.
Deus não te fez cabeça, Ele te fez do meu lado, para ser cuidada, protegida e amada. E aí você regula a relação. E mulher, quando o seu marido estiver te tratando mal, você usa essa frase também. Marido, eu não fui feita do seu pé para você me pisar. Eu fui feita do seu lado para você me proteger e perto do seu coração para você me amar. Ajuda essa frase? De maneira prática? Versículo 23, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, que eu já fizeram sinal para mim. Que tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, eu estou tentando ser conciso. Deus então fez a mulher do lado do homem, como a gente viu o Matthew Henry falar. E vocês notem que no versículo 23, a primeira vez que o homem abre a boca, ele faz um poema de amor. Ele fala: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Isso é uma declaração de amor. Adão, então, antes da queda, ele era romântico e trabalhador. Está tudo aqui no texto, não estou inventando nada. E essa ideia, então pensa a cena, rapidamente. Pensa a cena. Deus parece que faz um teatro ali para que Adão perceba que ele está sozinho. Primeiro Deus criou todas as coisas e disse que era muito bom, né? Agora tem uma cena que parece que acontece ali no 6º dia, essa cena, que é, Deus chama Adão para dar nome para os animais, aí vem o pato e a pata, eles vêm de casalzinho até a frente de Adão, e aí Adão dá nome para eles. Aí vem, sei lá, diz o outro animal aí, o leão e a leoa, vem ali de casalzinho e fala: eu sei que Deus faz as coisas boas, mas tem uma coisa que está faltando aqui. E aí do próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é Deus que diz? Versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Uma das coisas mais importantes nesse texto é, quando a gente fala que a mulher é auxiliadora do homem, no mundo caído que nós vivemos, isso parece que desvaloriza a mulher, mas não é verdade. E eu vou mostrar por quê. Porque Deus usa a mesma palavra para falar que a mulher é auxiliadora do homem, para Ele mesmo. No Salmo 121, Deus fala assim, deixa eu achar aqui, apagou o meu negócio aqui. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Em algumas traduções, de onde vem o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor. Essa palavra é Ezer, que é onde vem também a expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, como que a mulher é inferior ao homem, se o próprio Deus usa essa palavra, que se coloca como auxiliador do seu povo? Vocês conseguem entender? Que o fato da mulher ter sido criada para auxiliar o homem nesse propósito, não a faz inferior do que o homem diante de Deus? Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Uma última coisa, versículo 24, por essa razão aqui, Moisés está comentando a narrativa. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Eles viviam nus e não se envergonhavam. Não existia aqui abuso, não existia alienação um do outro,
Eles eram uma só carne. Era um relacionamento perfeito, harmônico. Não havia privação um do outro aqui. Irmãos, aqui nós temos o padrão de casamento bíblico. E esse padrão, ele se estende daqui para toda a Escritura. Jesus, quando foi perguntado sobre o divórcio, lá em Mateus 19, ele usa esse padrão para falar sobre casamento. Um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo também faz uso disso para falar sobre o casamento em Efésios capítulo 5, e não só para falar de casamento, mas para falar sobre o Evangelho, que a relação entre homem e mulher é um frame, é uma moldura para o Evangelho. Cristo veio do céu para resgatar o seu povo, para dar a vida pela sua noiva, para dar o seu sangue, para redimir e purificar a sua noiva. Então esse padrão que é estabelecido na Escritura, ele não serve apenas para regular os nossos relacionamentos entre homem e mulher, mas eles também servem para nos apresentar a imagem perfeita do Redentor da criação, que é Cristo. Tem mais uma coisa que é importante eu falar, antes de eu encerrar, que é: você já deve ter ouvido falar sobre os 3 ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. O que Deus está estabelecendo aqui como função do homem, propósito do homem, é que ele fosse um representante visível do Deus invisível. E essa representação visível do Deus invisível, ela se dá através desses 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. O rei domina e põe ordem, faz multiplicar como um administrador. O sacerdote, ele guarda, ele protege para que continue puro. Pega bem essa imagem, ele protege para que continue puro. E o profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e que comunica a palavra de Deus para o próximo. Essa era a função de Adão no jardim. E a função então da mulher era auxiliar o homem a fazer essa representação perfeita de um rei, de um sacerdote e de um profeta. Essa descrição que a gente vê aqui, ela se estende por toda a Bíblia. Israel é um reino de sacerdotes, profetas e de reis. Depois da queda, você lembra que eu ia fazer esse link com Adão? Se Adão foi um sacerdote, um rei e um profeta que falhou no Éden, que tipo de redentor nós devemos esperar? Um homem que possa fazer plenamente a representação de quem Deus é, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o verdadeiro rei, profeta e sacerdote. Então olha como essa imagem é importante. Nós entendermos esse propósito como homens, como mulheres, é importante. Não só porque nós podemos viver melhor aqui e cumprir o propósito de Deus, mas porque nós sabemos quem é. E só existe um que pode fazer isso. E o nome dele é Jesus Cristo, o verdadeiro rei, sacerdote e profeta. Eu tinha mais coisa para falar, mas a gente vai ter que diluir isso nas próximas mensagens. Eu queria convidar vocês a fechar os olhos de vocês, para a gente orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que nós não somos frutos do acaso. O Senhor planejou
a humanidade como homem e mulher. Nos ajuda, Deus, a entendermos o que é ser homem à luz da palavra de Deus, o que é ser mulher à luz da palavra de Deus, e como nós, juntos, nós cumprimos esse propósito, Deus. E nós, com a nossa vida, hoje, depois de Cristo, apontamos para aquele que é verdadeiramente Rei, sacerdote e profeta, Deus. Nos ajuda, por favor, pelo Teu Espírito. Nos transforma e nos molda a imagem e semelhança do Teu Filho, Senhor, para que nós possamos reinar com Ele eternamente, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.